Olá, queridos alunos! Tudo bem com vocês? Eu sou o professor Ian Souto, daquele que é o melhor componente, o componente de História. Vamos ao objeto do conhecimento? Aula de número 12. Objeto de conhecimento. Povos da Antiguidade na África, egípcios, no Oriente Médio, mesopotâmicos e nas Américas, pré-colombianos. Detalhamento. A civilização do Antigo Oriente, organização política, econômica, social e cultural. E esse é o momento agora que você se organiza com seu caderno, suas canetas coloridas, tome nota dos pontos importantes. Vamos à aula. Maravilha! Então, a nossa aula, ela terá uma perspectiva muito importante para a compreensão, das organizações sociais no mundo, tá? Então, vamos falar de povos que foram, importantíssimos para que a gente possa compreender, justamente esse processo de organização, esse processo de organização social, política, religiosa, cultural, tá bom? Então, vamos focar em uma região que é a região da Mesopotâmia. Olha só, ela é uma região muito histórica, uma região histórica, localizada entre os rios Tigre e Eufrates, e desempenhou um papel crucial no desenvolvimento da civilização humana. Esses rios, eles foram fundamentais e são para a vida na região. Contribuíram significativamente para a singularidade e a vitalidade da Mesopotâmia. Sua localização proporcionou uma rica base para o florescimento de sociedades antigas. E aqui, nós vamos tratar justamente dessa região e de algumas características muito importantes para esse processo, de civilização humana. É importante, estarmos atentos que estamos falando desse caminhar dos seres humanos em se organizar de forma, a viver conjuntamente em sociedade. Vale lembrar também, que durante o processo da evolução humana, você viveu, nós seres humanos, dentro desse processo evolutivo, vivemos muito no nomadismo, na mudança, de locais, justamente porque você tinha, o cessamento dos recursos da natureza ou da caça, e aí você tinha que trocar de local. Porém, já ali no período neolítico, você vai ter a sedentarização, que é o quê? A fixação em um local. E dentro desse processo de fixação vem a agricultura, um dos principais fatores, que é o domínio da agricultura. Logo, você não vai ter que trocar de região, pois você já consegue plantar, além como o domínio do fogo. E, a partir do momento que os seres humanos fixam-se em um lugar, já conseguem ter o que comer, assim como se proteger das ameaças externas, por motivos, quase que por tabela, você vai ter o crescimento populacional. E, conjuntamente com esse crescimento populacional, vem a necessidade de organização. Então, é justamente esse o ponto importante da nossa aula, olhar para as sociedades que viviam na região da Mesopotâmia e começar a entender a necessidade de nós, seres humanos, nos organizarmos político, e socialmente, e também religiosamente, tá? E, então, dentro da região da Mesopotâmia, nós vamos ter aquilo que chamamos da crescente fértil. Como podemos analisar aqui no nosso mapa, Essa crescente fértil, ela é essencial
para a região da Mesopotâmia, e não somente da Mesopotâmia, mas também para a região, né, ali do Alto e do Baixo Egito. Como funcionava essa crescente fértil? Você tem regularmente as margens dos rios, né, aumentando e depositando uma camada fértil de humus nas terras. E esse processo natural de irrigação e adubação da terra, né, tornou justamente essa região muito propícia para a prática da agricultura, que foi um fator determinante para o início do processo de ocupação e sedentarização da área. Então, percebe-se o quê? Que dentro da especificidade, da característica dessa região, né, da cheia do rio, e que quando, né, essas margens dos rios aumentavam, ela trazia consigo essa camada rica, né, e que fertilizava o solo, chamada de humus, torna justamente toda essa região vermelha que você está vendo aí no mapa muito fértil e muito propícia à agricultura. Então, essa região vermelha no mapa vai ser chamada de crescente fértil. E que, justamente, ali no período neolítico, aproximadamente por volta de 10 milênios, né, no 10º milênio antes de Cristo, as comunidades começaram a explorar essas vantagens oferecidas justamente por uma característica, né, natural de abundância dos recursos naturais na Mesopotâmia. Então, para você perceber que, dentro do estudo da história, é importante estarmos atrelados às características. Há uma palavrinha que o professor Ian, né, sempre usa nas suas aulas: contexto. Então, o contexto da região da Mesopotâmia, justamente por essa característica do solo ser naturalmente fertilizado através do humus, vai tornar uma região riquíssima e de o quê? Vai fazer florescer diversos povos que foram importantíssimos nesse processo de civilização humana. Olha só, a prática da agricultura com o cultivo de cereais como o trigo, a cevada, né, ela desempenhou um papel crucial no estabelecimento dessas comunidades na região mesopotâmica. O controle também eficiente das águas dos rios para a irrigação, né, foi uma habilidade essencial para esses povos e que impulsionou o desenvolvimento justamente da agricultura e, consequentemente, o surgimento de sociedades mais complexas. Então, quando o professor Ian fala sobre sociedades mais complexas, é porque, né, você verifica justamente o quê? Uma especialização de o quê? De tarefas. Você vai ter hierarquias sociais, não muito diferente do que vivemos nos dias atuais, né? A nossa sociedade é extremamente especializada, você tem profissionais nas diversas áreas. Por quê? Porque a nossa sociedade necessita desses profissionais especializados, cada um na sua área. Então, é uma sociedade extremamente complexa e que necessita de organização. À medida, né, que a agricultura prosperava, essas cidades, né, esses povoados, essas comunidades e essas organizações começam a surgir e tornam-se centro de poder político, econômico e cultural. Então, nós vamos perceber o quê? Que dentro dessa região mesopotâmica, você vai ter, né, o afloramento de diversas cidades que vão ser extremamente importantes. Vale ressaltar que essa é uma região, né,
mais ou menos, que hoje, nos mapas atuais, né, na divisão da geopolítica mundial atual, ela faz fronteiras entre Iraque, Turquia, Irã, tá bom? E olha só, por volta ali do 4º milênio antes de Cristo, você vai ter lugares como Uruk, Ur, né, que vão testemunhar o florescimento de sociedades urbanas, onde o excedente agrícola, né, vai permitir o surgimento de quê? De classes sociais especializadas, incluindo sacerdotes, escribas, artesãos e comerciantes. Então você percebe que, devido, né, ao fator abundante, né, de alimentos e de recursos naturais, esses humanos, né, essas sociedades vão passar a o quê? A se organizar melhor. Afinal de contas, né, não vai ter mais aquele desespero, né, primordial do acesso à alimentação e à sobrevivência. Então, a partir do momento que essas sociedades possuem a abundância do acesso daquilo que é primordial para a permanência da vida humana, que é acesso à água, alimentação e segurança, né, você vai perceber justamente o afloramento dessa complexidade, né, social nessas sociedades dessa região específica, que é qual? A Mesopotâmia, perfeitamente. Olha só, e dentro desse processo, né, de especialização, vai surgir algo extremamente importante para a organização social, que é a escrita. O surgimento da escrita cuneiforme, né, foi um marco significativo na Mesopotâmia, datando do mesmo período. Então você vai ter o surgimento da escrita cuneiforme, no qual vamos ter, a partir desse surgimento, você vai ter, né, cada vez mais, olha só, como nós vemos aqui no exemplo, né, você tinha ali tábuas, né, de argila, na qual com uma cunha, que é uma ferramenta, né, utilizada até hoje, principalmente na construção civil, né? Então essa cunha é um objeto triangular, e a partir desse objeto triangular, você ia, né, afundando nessa tábua de argila os diferentes caracteres, e dessa forma, né, você vai ter a primeira, né, escrita datada e conhecida pelo homem, que é justamente a escrita cuneiforme, fazendo menção à ferramenta que era utilizada para construir esses caracteres, né, que é a cunha. Então, por meio dessa essencial comunicação, nós, nos dias atuais, temos, né, o contato com essas fontes históricas, muito bem, né, há registros da região, e aí você vai ter registros comerciais, cartas, né, entre líderes e chefes de Estado. Então, essa escrita e o florescimento da escrita cuneiforme vai ser extremamente importante justamente para a organização social, comercial e religiosa. Dentro desse processo, né, vale a pena ressaltar o avanço social que a escrita cuneiforme vai gerar na região da Mesopotâmia, né, e que acompanha o surgimento dos primeiros impérios. Civilizações como os sumérios, os acádios, os babilônios e assírios construíram grandes impérios que exerceram influência sobre vastas áreas da região. E, né, dentro
desse florescimento e dessa riquíssima, né, região, você vai ter justamente o surgimento desses impérios e que muitos deles são citados, né, no livro mais famoso do mundo, que é a Bíblia Sagrada, né? E olha só, para compreender um pouco mais e nos aprofundarmos a respeito desses povos, vamos verificar agora a organização social babilônica. Olha só, como podemos verificar, a sociedade da Babilônia se organizou de modo hierárquico, tendo o rei, né, no topo dessa organização, abaixo deles os sacerdotes, que eram as pessoas atreladas à religião, assim como a nobreza. Abaixo, né, dos sacerdotes e da nobreza, você vai ter os burocratas. E aí você me pergunta, professor, quem são os burocratas? Eram aqueles responsáveis justamente em organizar as leis, em escrever, né, e datar, né, tomar registro do que estava acontecendo ali perante a sociedade. Os militares, os comerciantes e artesãos. E na base dessa organização da sociedade babilônica, nós vamos ter quem? Os camponeses e escravizados, né? Que dentro dessa divisão social, né, eram aquelas pessoas que não possuíam direitos nenhum, né? Eram aqueles que eram explorados e marginalizados. Então você percebe que a sociedade babilônica, ela já vai apresentar justamente o quê? Essa especialização, né, da divisão social no qual cada um pertence a uma classe. E dentro desse processo de organização, né, social babilônica, nós temos também, né, cidades, né, que datam do 3º milênio antes de Cristo. E muitas delas se tornaram, né, impérios, algumas de curta duração, até que justamente a cidade da Babilônia, que foi fundada pelo povo amorita, ela entra em cena. Então você vai ter justamente, né, impérios curtos, até que surge a cidade de Babilônia, que vai ser um marco dentro dessa região mesopotâmica. Olha só, os povos amoritas, eles eram um povo semita e que migraram para a Mesopotâmia, né? E ao longo do tempo, estabeleceram várias cidades independentes. E dentre elas, a Babilônia destacou-se como uma das cidades mais proeminentes entre elas. Seu nome, Babilônia, deriva da palavra acadiana, né, que significa porta dos deuses. Então você percebe, né, que a Babilônia vai ganhar grande destaque entre os povos dos amoritas, né, e que dentro dessa cidade-estado você vai ter algumas características que são importantes para compreender esse processo evolutivo da civilização humana. Vamos lá. O reinado de Hammurabi. O ponto de virada para a ascensão da Babilônia como uma potência significativa ocorreu durante o reinado de Hammurabi, né? Aqui na nossa cartela a gente percebe justamente uma fonte histórica muito bem, né? Eu sei que você aí do outro lado falou fonte histórica, justamente, né? Essa aqui é uma imagem que traz justamente, né, uma peça que foi construída justamente
dentro desse período, né, do reinado do Hammurabi, e que ele governou aproximadamente entre 1792 a.C. a 1750 a.C. Olha só, no reinado de Hammurabi, sexto rei da dinastia, os babilônios elaboraram o primeiro código de leis escritas e unificaram a língua. Construíram novos canais de irrigação e conquistaram várias regiões da Mesopotâmia. Olha só que ponto importante da nossa aula. Então, isso quer dizer que o código, né, do reinado do Hammurabi vai ser o quê? O primeiro código de leis escritas. Afinal, dentro dessa região, você já vai ter a escrita, muito bem, eu sei que você falou aí do outro lado, cuneiforme. Então, você, a partir do desenvolvimento da escrita cuneiforme, você já vai ter como registrar leis que devem ser seguidas. Vale ressaltar que o ser humano, ele apresenta essa característica, que é uma característica muito peculiar e que também alguns outros animais da natureza, na verdade a grande maioria deles, apresentam, que é o quê? Leis, né? Atitudes que devem ser tomadas a partir do momento que alguém foge do padrão. Então, o Código de Hammurabi vai trazer justamente essa característica como primeiro código de leis, que vai ser muito importante para entendermos, né, a civilização humana. Afinal de contas, né, todos nós estamos vivendo em uma sociedade de língua única e que segue, né, uma linha de regras e de leis. Olha só, vamos ao texto. Hammurabi desempenhou o papel de sexto monarca da primeira dinastia babilônica. Ele é acreditado como fundador do primeiro império babilônico, alcançando uma unificação abrangente no mundo mesopotâmico, a unir comunidades de sumérios e semitas. Sob sua liderança, a Babilônia atingiu o auge e o seu esplendor. E aí, vale, né, nos atentarmos um pouco mais a respeito do Código de Hammurabi. O Código de Hammurabi, ele estabeleceu princípios fundamentais da justiça e serviu como uma base para muitos sistemas legais subsequentes. Determinava penas para as infrações baseadas na lei de talião, olho por olho, dente por dente, sangue por sangue, carne por carne, e da ordalha, né, o julgamento divino. Então você percebe o quê? Que o Código de Hammurabi, ele já traz essa preocupação em manter a ordem, em manter a sociedade em ordem. É claro que você vai ter, imagina, você está lidando com milhares de pessoas, e dentro dessas milhares de pessoas vão ter aqueles que vão destoar de um comportamento que é esperado, né, de uma pessoa que segue, né, a ordem, que respeita as outras. Então, dentro de qualquer sociedade, você vai ter essas pessoas que, infelizmente, né, não respeitam as outras, né, furtam, ou até mesmo lesionam as outras. Então, é dentro desse processo, né, de organização, de lançar um padrão a ser seguido pela sociedade, que o Código de Hammurabi unifica, né, não só a língua, mas também une povos e determina, né, padrões a serem seguidos. E se você não seguisse aquele padrão, assim como nos dias atuais, você sofre punição. E agora eu chamo, né, para cá os soldados assírios, né? Outro povo extremamente importante da região mesopotâmica são os assírios, na qual nós conseguimos aqui verificar, né, a ilustração de alguns guerreiros desses povos. Vamos ao texto.
Em 729, né, antes de Cristo, os babilônicos foram derrotados pelos assírios, outro povo da região da Mesopotâmia. Lembrando, né, que nós vimos aquele mapa no início da aula que trata, né, da região do Crescente Fértil, que é uma área muito extensa. Então você vai ter o afloramento não somente dos povos amoritas, né? Você vai ter justamente o florescimento de diversos povos dentro dessa região da Crescente Fértil. E é claro que por motivos, né, de território, de comércio, uma hora ou outra, né, vai ter o conflito de interesses entre esses povos. E os assírios, eles, né, se destacaram como um povo extremamente guerreiro. Olha só, durante anos, na verdade, os assírios reinaram na região, construindo um grande império. Excelentes guerreiros, já utilizavam carros de combate, catapultas e outros instrumentos de guerra. Conquistaram toda a Mesopotâmia e ainda os hebreus e os egípcios. Olha só a capacidade militar dos assírios. Como a gente pode perceber no mapa, né? Olha só, toda a área em verde, né? Seja o verde escuro ou o verde mais claro, vai ser do Império Assírio, que habitava ali especialmente as áreas que correspondem hoje ao norte do Iraque e nordeste da Síria, sudeste da Turquia e partes do Irã. Essa civilização ela vai florescer principalmente durante o primeiro milênio antes de Cristo. Eles vão ficar conhecidos por terem formado um dos impérios mais poderosos militarmente, avançados da antiguidade. Então, os assírios vão ficar conhecidos justamente por essa capacidade militar, né, e também de expansão territorial. Então você percebe que a região da Mesopotâmia ela era muito grande, né, justamente por causa das características naturais, né, com a cheia dos rios. Esses rios traziam consigo um material orgânico chamado de humus, e esse humus, né, fertilizava o solo. Logo, isso tornou uma região muito propícia para o assentamento, né, para a sedentarização de povos. E dentro desses povos você vai ter os amoritas, os sumérios, né, assim como os assírios, que vão ser responsáveis justamente pela tomada de toda a região da Mesopotâmia, né, inclusive derrotando uma das principais cidades-estados, que foi qual? A Babilônia. Babilônia é essa responsável pelo primeiro código, né, de leis escritos, o código de, eu tenho certeza que você falou aí do outro lado, Hammurabi, perfeitamente. Então, é dentro desse processo que o Império Assírio, né, ele dura mais ou menos 100 anos, e em 612 a.C., os caldeus, herdeiros dos amoritas, conseguem vencer o exército assírio, criando o segundo Império Babilônico ou Império Neobabilônico. Conquistaram ali a região da Palestina e aprisionaram os hebreus, levando-os para a Babilônia, ali por volta de 587 a.C., e foi chamado, né, esse episódio de o cativeiro da Babilônia, um evento narrado na Bíblia. Mas, né, o Império Neobabilônico não durou muito tempo, e por volta de 539 a.C., já outro povo, os persas, dominaram os babilônios e fundaram um dos mais poderosos impérios, né,
o Império Oriental da Antiguidade, né, que é o Império Persa. Então, na nossa aula, verificamos justamente a importância dessa região para o processo de civilização do mundo. E percebemos que o processo de civilização do mundo, ele precisa de organização social com as hierarquias, organização de leis, né, para manter a ordem social, e também, né, de uma organização da religião, da religiosidade. Porém, um dos pontos importantes é que os conflitos, né, sempre existiram. E dentro desses conflitos destacaram-se, né, os povos dos assírios. Tudo bem? E dentro, né, desse processo finalizamos a nossa aula.